A paz, tudo bem com vocês? Nosso tema devocional de hoje é Ele ainda cura. E o nosso texto base está em Lucas 7, do 11 ao 17. O filho da viúva de Naim é ressuscitado. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Chama atenção nessa passagem que essa mulher não disse nada, ela não pediu nada. O texto não fala, né, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue que falou: se eu tão somente tocar nas orlas da sua veste, eu serei curada. Aqui não menciona nenhum ato, nenhuma ação da parte dela de alcançar um milagre, mas o Senhor teve compaixão dela, assim como Ele tem compaixão de você, assim como Ele te vê quando ninguém está vendo a sua dor, assim como Ele fala: não chore para você, e Ele luta as suas guerras. O Senhor é aquele que busca a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Uma curiosidade que eu quero trazer aqui no Evangelho: existem aproximadamente 23 casos de cura, sendo que 14 Jesus exigiu fé para que essa cura existisse, né? Nesse caso a gente não vê falando nada, né? Nenhuma atitude dessa mulher que tocou ao Senhor. Ele simplesmente teve compaixão dela. Mas se você está passando por um diagnóstico difícil, se alguém da sua família está passando por um diagnóstico difícil, se você está sentindo dor, com algum problema de saúde ou alguém próximo de você, tenha fé, acredite que o Senhor é aquele que cura, né? A gente vê os milagres no Evangelho, mas ainda hoje Ele cura. Nos dias de hoje Ele cura. Mas que você tenha fé para crer nisso. Eu também quero trazer um outro texto que está em Marcos 16, do 17 ao 18, que diz, né? Estes sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Quando você tem fé, né, a gente vê que no Novo Testamento, primeiro você tem fé e depois os sinais. Então, quando você tem fé, os sinais vão te acompanhar. E quais são esses sinais? A cura é um deles. A cura é um dos sinais da sua fé sendo, né, atendida pelo Senhor. E assim como expulsar demônios, né, foi uma comissão que Jesus deu, colocar a mão sobre os enfermos também, porque às vezes a gente, né, ouve falar que expulsou um demônio. Isso, claro, tem que expulsar o demônio. Mas por que a gente não acredita da mesma forma quando a gente fala que precisa orar por cura? É desejo do Senhor que a gente ore por cura, de que a gente acredite na cura, de que a gente acredite no milagre, de que a gente acredite que é vontade dele que a gente tenha saúde. Então, se você está passando por isso hoje, ora com fé, ora, acredita que o Senhor é capaz de mudar essa situação. Ele ainda cura. Amém?